A paz do Senhor, meus amados irmãos, alunos da nossa abençoada Escola Bíblica Dominical. Chegamos na última lição desse trimestre. Nós estudamos, então, a nossa lição bíblica, a Igreja em Jerusalém. E nesse trimestre, ou seja, julho, agosto e setembro, nós estudamos essa temática tão relevante. E estamos encerrando, então, o trimestre nesse dia 28 de setembro, domingo, com o tema A Assembleia de Jerusalém. Vamos então pensar, num primeiro momento, citar o nosso texto áureo, que é Atos capítulo 15, versículo 28, que é o resultado da Assembleia de Jerusalém. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias. E a verdade prática, em sua essência, a igreja é tanto um organismo quanto uma organização e, como tal, precisa seguir princípios e regras para funcionar plenamente. A leitura bíblica em classe está no livro de Atos, capítulo 15, versículos 22 até o 32. Vamos ler então juntos. Então, pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos, com toda a igreja, eleger varões, dentre eles, e enviá-los com Paulo e Barnabé a Antioquia, a saber, Judas, chamado Barsabás, e Silas, varões distintos entre os irmãos, e por intermédio deles escreveram o seguinte: os apóstolos e os anciãos e os irmãos, aos irmãos dentre os gentios, que estão em Antioquia, Síria e Cilícia, saúde. Porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre nós vos perturbam com palavras e transtornaram a vossa alma, não lhes tendo nós dado mandamento. Pareceu-nos bem, reunidos concordemente, eleger alguns varões e enviá-los com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que já expuseram a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais de boca vos anunciarão também o mesmo. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação. Destas coisas fareis bem se vos guardardes, bem vos vá. Tendo-se eles, então despedido, partiram para Antioquia e, ajuntando a multidão, entregaram a carta. E quando a leram, alegraram-se pela exortação. Depois, Judas e Silas, que também eram profetas, exortaram e confirmaram os irmãos com muitas palavras. Então, essa é a leitura da nossa leitura bíblica em classe. A lição é de número 13 e o tema A Assembleia de Jerusalém. Quais são os objetivos da lição de número 13? 3 objetivos. Primeiro, mostrar o contexto e os motivos que levaram à controvérsia sobre a salvação dos gentios. 2.
relatar os argumentos apresentados pelos apóstolos, especialmente por Pedro e Tiago, sobre a inclusão dos gentios na igreja. E terceiro objetivo, reconhecer a importância da direção do Espírito Santo na resolução dos conflitos e na preservação da unidade da igreja. Bom, o tema é a Assembleia de Jerusalém. Vamos pensar um pouco então sobre o nosso texto maior, texto áureo, Atos 15, 28. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias. Bem, o nosso texto áureo, o contexto do nosso texto áureo é o capítulo 15 de Atos, que fala a respeito da questão do rito mosaico, a Assembleia de Jerusalém e a decisão dessa Assembleia. Bem, nós precisamos entender que o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo, o Consolador enviado pelo Senhor Jesus, é o árbitro, é o juiz quanto às questões a respeito da fé cristã. É o Espírito Santo que pode dar a palavra final. O Espírito Santo é uma pessoa então enviada pelo Senhor Jesus. O Senhor Jesus disse em João: eu não vou deixar vocês órfãos, eu enviarei um outro. Outro é allos na língua grega, é outro da mesma natureza. Então o Espírito Santo é uma pessoa que governa a igreja. Ele é o Senhor e guia da igreja, é o Consolador, da palavra grega paráclitos, ajudador, confortador, advogado. No Evangelho de João, no capítulo 14, nós lemos: ele vos dará outro Consolador, allos, outro, uma pessoa da mesma natureza dele. Este Consolador, então, é a pessoa do Espírito Santo. E o Senhor Jesus diz em João 14, 17, que o Espírito Santo habitará convosco e estará em vós. Esse é o poder que o Espírito Santo tem de operar. No capítulo 16 de João, é mencionado que quando o Paráclitos, ou Consolador, quando ele chegar, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Olha, irmãos, a importância de conhecermos a doutrina de Deus, porque a pessoa do Pai fez um plano da redenção, mas quem executou o plano do Pai é a pessoa do Filho. O Filho se fez carne, morreu na cruz do Calvário para a nossa redenção, pagou preço, resgatou as nossas almas do jugo do pecado. Mas quem convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo é a pessoa do Espírito Santo. Então o Pai, o Filho e o Espírito Santo são fundamentais para a nossa salvação, porque o Pai fez o plano da redenção, o Filho executou o plano, mas quem nos convence dessa verdade é a pessoa do Espírito Santo. O Senhor Jesus disse que quem peca contra o Pai é perdoado, quem peca contra o Filho é perdoado, mas quem peca contra o Espírito Santo não tem perdão. O motivo é muito simples, porque é o Espírito Santo que convence a gente. Se a pessoa fala contra o Espírito Santo, se não aceita o Espírito Santo, quem vai convencê-la do pecado, da justiça e do juízo? Essa é a função da pessoa do Espírito Santo. Então esse versículo em João, capítulo 16, versículo 8, é muito importante. O capítulo 16 de João, versículo 8, portanto, evidencia a atuação regeneradora da terceira pessoa da Santíssima Trindade ou da unidade divina. Porque, eu repito, o Pai fez o plano, o Filho executou o plano, mas é a pessoa do Espírito Santo que nos convence dessa verdade. A palavra grega traduzida para Consolador é paráclitos, referindo-se a alguém chamado para ajudar,
encorajar ou interceder por outra pessoa, que são funções da pessoa do Espírito Santo. Assim, um Paráclitos assemelha-se a um amigo que desempenha o papel de advogado ou consultor especial. Paráclitos é a palavrinha grega, assemelha-se ainda com um assistente que auxilia em momentos difíceis. Tudo que o Espírito Santo faz comigo e com você. É o Espírito Santo que intercede quando nós não temos mais palavras. Nós nem sabemos orar, mas o Espírito Santo intercede com gemidos inexprimíveis. Então nós temos um Consolador. Graças a Deus que nós temos o amigo Espírito Santo, essa pessoa maravilhosa que tem nos inspirado, nos convencido, nos ajudado. Graças a Deus pelo Consolador. A expressão, então, que Jesus fala, outro Consolador, designa a pessoa do Espírito Santo. Como pessoa, obviamente, porque Jesus fala, eu não vos deixarei órfãos, enviarei um outro Consolador. É outro da mesma natureza, né? Óbvio. Não teria o menor sentido eu aqui falando para você, olha, irmão, eu estou dando aula aqui para você, mas eu não vou poder dar aula, eu vou enviar um outro professor. E não aparece ninguém. Aí depois vem com a maior cara de perópio, fala, eu mandei, era um vento. Que é isso, irmão? Eu não estou falando de coisas inanimadas, eu estou falando de outro halos, é a palavrinha grega, da mesma natureza do Senhor Jesus. Portanto, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são três pessoas distintas, mas estão em unidade divina. Um único Deus, eternamente subsistente em três pessoas. Pai é Pai, Filho é Filho, Espírito Santo é Espírito Santo. Portanto, o Espírito Santo é uma pessoa, igual o Pai, que é uma pessoa, e o Filho é uma pessoa. O termo grego, então, halos, significa outro, indicando assim a distinção dele em relação a outros indivíduos, obviamente da mesma natureza, reafirmando então a singularidade da pessoa do Espírito Santo em relação às outras duas pessoas da Trindade, mas também sua igualdade com elas. Então você vê isso em João 14:16. Portanto, a pessoa do Espírito Santo, o Espírito Santo, é uma pessoa que arbitra e julga quanto às questões atinentes à fé, à doutrina, como declara o nosso texto áureo. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo, pareceu bem ao Consolador, pareceu bem à pessoa do Espírito Santo. E a eles também não impor mais nenhum encargo, senão alguns elementos necessários. Então, a decisão da igreja precisa ser considerada debaixo, sob a luz conferida pelo Espírito Santo. Eu percebo muitas pessoas que não têm o temor de Deus. Tomam postura como se fosse o Espírito Santo falando, e não tem nada a ver. O Espírito Santo não vai contradizer a Bíblia, por exemplo. A Bíblia está em primeiro lugar, é a palavra revelada. E aí a pessoa nem lê a Bíblia nada e sai falando coisas que tem mais a ver com motivação ou sentimentalismo e não tem base na Bíblia. Então, nós somos pentecostais. Nós cremos nos dons espirituais para a atualidade. Os dons que estão lá em 1 Coríntios capítulo 12. Nós cremos no dom da sabedoria, cremos no dom da ciência, cremos no dom da fé, cremos no dom de cura, cremos no dom de profecia, cremos no dom de operação de maravilhas, cremos no dom do discernimento de espíritos, cremos no dom da variedade de línguas e cremos nos dons de interpretação de línguas. São 9 dons de 1 Coríntios capítulo 12, você pode ler. Ali fala de 9 dons espirituais. Claro que tem também dons ministeriais. Nós cremos, porque Deus deu também mestre, apóstolo, doutor, pastor, né? Então Deus deu
evangelista. Então Deus deu dons ministeriais. Tem dons também de serviços. Pessoas que têm aquele dom de ir nas cadeias, nos hospitais, hoje são chamados de capelães, ou capelões, que vão fazer esse trabalho. Dons de presidir. Nem todos os pastores são presidentes. Isso é um dom de presidir. E outros dons de socorro, de ensino. Não é todo mundo que sabe ensinar, é o dom. Então, nós temos muitos dons na igreja. E a igreja pentecostal acredita nos dons para a atualidade. A igreja pentecostal crê, por exemplo, no revestimento do poder, que é o batismo no Espírito Santo. Agora, nós, pentecostais, colocamos a Bíblia em primeiro lugar em tudo. Para nós, a palavra revelada é que rege a nossa vida. Então, nenhum dom pode ser superior à palavra revelada. Então, nós somos cristãos bíblicos. Toda a nossa fé tem que ser baseado nas Sagradas Escrituras. O que não tem na Bíblia, nós precisamos analisar para ver se vale a pena acolher ou não. Porque existem algumas coisas que o bom costume, por exemplo. Cada nação tem os seus costumes. Então nós podemos até acolher, desde que não seja superior à doutrina da palavra de Deus. E para ser doutrina também, não basta ter apenas uma passagem. Tem que ter sustentação em toda a Bíblia. Essa é a doutrina da palavra de Deus. Então, toda liderança tem que ter a humildade de ter sensibilidade espiritual para ser governado pelo Espírito Santo. Tem que buscar a direção do Espírito Santo. Tem que se consagrar, tem que jejuar, porque a pessoa fica mais sensível à direção do Espírito Santo de Deus. Então, nossa própria decisão não deve antecipar, e sim conformar-se com a decisão do Espírito Santo de Deus. Muitas decisões já estão aqui na Bíblia. Não tem que inventar nada. É só ler a Bíblia e acolher com alegria. Essa é a vontade de Deus. Ninguém deve impor a sua própria vontade ou ideia sobre os outros. Irmãos, você tem que orar a Deus para você não ser manipulado por vontades humanas. Tem um monte de líderes religiosos narcisistas. Não tem o Espírito Santo coisa nenhuma e quer governar você. Então você tem que ter discernimento de Deus, a não permitir que ideologias, pensamentos, filosofias ou então vontade de alguns religiosos querem impor sobre você. Que Deus te guarde, que você possa orar e não permitir. Ore a Deus. Senhor, eu não quero ser manipulado por lideranças religiosas que querem impor a vontade delas sobre o rebanho. Não tem base bíblica nenhuma, é capricho de algumas pessoas. Que Deus nos livre. Tem um assim na Bíblia. Vamos ler? Tem um que agia assim. Está aqui, ó. A terceira epístola de João. Aqui na terceira epístola de João, o apóstolo João diz o seguinte: tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles a primazia, não nos recebe. Pelo que, se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não contente com isso, não recebe os irmãos, e impede os que querem recebê-los e os lança fora da igreja. Amados, não siga o mal, mas o bem. Quem faz bem é de Deus, mas quem faz mal não tem visto a Deus. Olha que coisa, irmão. Então, na igreja primitiva, como que pode esse tal de Diótrefes? Ele queria ser o pastor presidente. O homem era tão narcisista que não queria receber nem o apóstolo João. Vê se tem juízo um homem desse, irmão. Veja a falta de humildade. É esse que quer impor a vontade, a ideia dele sobre os outros. Não queria receber nem o apóstolo João, irmão. Misericórdia. E olha, o apóstolo João é o apóstolo do amor. Mas João fala duramente aqui. Ele fala aqui, ó, pelo que se eu for, trarei à memória as obras que ele faz. O que ele faz? Ele profere contra nós palavras maliciosas.
e não contente com isso, não recebe os irmãos. Olha que postura inadequada. Por outro lado, João elogia aqui o Demétrio. Ele fala assim: todos dão testemunho de Demétrio. No mesmo capítulo. Olha só, até a mesma verdade, e também nós testemunhamos. A vós bem sabeis que o nosso testemunho é verdadeiro. Então, se por um lado ele fala do mau exemplo de Diótrefes, que quer ser pastor presidente, ele fala bem do Demétrio, que todos dão testemunho. Então, ore a Deus, busca a Deus para você ser cheio do Espírito Santo e não ser manipulado, nem pela religião, nem por homens que já perderam o temor de Deus, e muito menos pelas ideologias desse mundo e pelas filosofias desse mundo. Então, que o Espírito Santo possa nos governar, porque essa gente não tem temor de Deus. Perder o temor de Deus. O Espírito Santo dirigiu aqueles que participaram da Assembleia, do Concílio de Jerusalém. É a primeira reunião. Olha que coisa linda. Eles se reuniram, mas permitiram que o Espírito Santo governasse eles. Por isso que eles tomaram as decisões certas. Foi debaixo de oração. Hoje as pessoas reúnem, nem ora nada, irmão. Às vezes já vai com a pauta pronta, sabe? Não busca a direção de Deus, não pede orientação do Espírito Santo. É uma falta de temor de Deus assustadora. Portanto, as decisões da igreja não devem ser tomadas apenas pelos seres humanos, pela lógica humana. Cuidado, meu irmão, minha irmã. Nós precisamos ter sensibilidade espiritual para que as decisões da igreja sejam decisões bíblicas, com a bênção de Deus, e não simplesmente para fazer a vontade de um líder ou de alguém que pensa que é a pessoa mais importante da congregação. Não é assim. A pessoa mais importante da igreja é o Senhor Jesus. Nós somos cristocêntricos. É o Espírito Santo que tem que governar a igreja e as decisões da igreja. Então, os líderes devem buscar, desejar e acolher a direção do Espírito Santo. Como? Através da oração, através do jejum, através da devoção à leitura da palavra, até que possam discernir claramente qual é a boa e agradável vontade de Deus. A igreja de Antioquia era assim. Olha aqui o que diz em Atos capítulo 13. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo, que é o apóstolo Paulo, né? Olha o versículo 2. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Esse é o modelo da igreja primitiva. Vai tomar decisão? Ora e jejua. Não é emocionalismo. Não é porque é meu amiguinho do peito. Ah, não, isso aqui é uma pessoa que eu gosto muito. Não é assim que se toma decisão. Precisa ter temor de Deus. Como é que toma decisão? Jejua, ora, lê a palavra, conversa com os irmãos. Não é tomar decisão de qualquer jeito. Isso é falta de temor de Deus, e Deus trará juízo sobre todas as atitudes precipitadas que têm se tomado. Porque muitos líderes religiosos estão agindo a seu bel prazer. Não tem temor de Deus, não jejua, não ora, mas é o amigo, né? Meu amigo, é um cara que me ajuda, me favorece economicamente, me favorece, fala bem de mim. Não é assim que se toma decisão. Essa é a decisão carnal. A decisão da Bíblia é com jejum e com oração. Os líderes precisam aprender a buscar a presença do Espírito Santo, a querer ser dirigido pelo Espírito Santo. Essa é a vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida. E você também, irmão, na sua casa. Aí tomando qualquer atitude
Só porque tem o plano de saúde, não, eu vou lá. Mas se você orar a Deus, Deus pode colocar o melhor profissional para te atender. Ou você quer qualquer um que te atenda? Não, eu estou precisando de um empréstimo, eu vou lá no banco. Mas se você orar, Deus vai preparar um gerente que vai te ajudar, vai preparar as melhores condições. Agora a pessoa faz tudo a cabeça dela. Vou comprar uma casa, vai lá e... Que é isso, irmão? Você precisa orar antes, conversa com o seu cônjuge. Como que você vai comprar uma propriedade sem falar com a sua esposa? Como que a irmã vai comprar uma coisa sem falar com o seu marido, irmã? Isso aí é atitude carnal. Porque vocês é o altar de Deus. E a Bíblia fala que o marido é a cabeça, ou seja, a autoridade espiritual. E a esposa, Deus capacitou como sendo a adjuntora, o papel de Deus em relação a Israel. O que Deus é para Israel? Auxílio. O que a esposa é em relação ao marido? Auxiliadora. É o mesmo papel de Deus. Então tem que buscar o Senhor. Não compre nada sem antes orar, antes de conversar, dialogar. Tá? Que aí Deus vai te abençoar. Agora faz coisas tudo na hora da emoção, na cabeça. Que é isso, irmão? A gente está no mundo capitalista. Você tem propagandas, as propagandas te bombardeiam continuamente para você comprar. Assim que funciona o mundo capitalista. Mas você tem que ter temor de Deus, você tem que aprender, como diz a palavra de Deus, né? A Bíblia diz que você tem que ser prudente para você ter condições para o dia de amanhã. O que você não pode é reter além daquilo que é justo. Mas existe uma parte que é justa e que você tem que reter para poder se precaver das muitas vicissitudes da vida. Então, seja prudente. Olha como a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos orienta. Então, procura viver uma vida de piedade. Não tome atitudes precipitadas. Ora a Deus. Não é só a igreja que tem que agir assim. Você também na sua casa. A igreja, se quiser ser verdadeiramente leal ao Senhor Jesus, ela deve ter sensibilidade espiritual. A igreja, por isso que a igreja tem que orar mais. O povo hoje, irmão, só quer festa. Se deixar, as pessoas só querem festa. Não está errado. O povo de Deus realmente tem muitas festas na Bíblia. Mas cabe à liderança conduzir o rebanho a pastos verdes, a águas tranquilas. Para isso, você tem que ter sensibilidade espiritual e ouvir a voz do Espírito Santo. Seja sensível. Apocalipse 2:7 diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. E a outra parte do nosso textuário diz assim: não vos impor maior encargo. O termo aqui, encargo, no grego é baros, significa peso, porque ele está fazendo alusão às leis e às cerimônias e ordenações e determinações mosaicas. Então, e aqui não é uma questão de que se essas legislações eram difíceis ou fáceis. Essa não é a questão. Tá? A questão é outra. É que ele está dizendo, então, para não pôr encargo na igreja gentílica. Porque para o judeu era normal, ele já nascia no 8º dia, já era circuncidado, já aprendia desde criança a guardar o sábado, ler a Bíblia. Isso virou costume do judeu. Mas não é o caso do gentil. O gentil não tinha essas práticas. Então, uma outra expressão comum aqui, para expressar a mesma ideia, é jugo. Então, é interessante observarmos a expressão paralela que aparece lá em Apocalipse 2:24. Fala que outra carga vos não porei. É a mesma ideia de não colocar encargo. É possível, então, que essa referência de Apocalipse, que aparece bem mais tarde, porque o livro de Atos foi escrito primeiro, o livro de Atos foi escrito no primeiro momento da Era Apostólica e o de Apocalipse já mais para o final. Mas pode ser que ele esteja voltando à memória para as decisões tomadas no Concílio de Jerusalém, que é a mesma ideia de não colocar cargo, não inventar coisas que vai deixar pesado a vida das pessoas, conforme Atos 15. Então, a utilização contínua desse
decreto pela igreja primitiva, provavelmente indica que a igreja o reputava como determinações que deveriam ser perpetuamente observadas. Porque ele fala, olha, não tem outro encargo, senão essas 4 coisas necessárias. São 4 coisas só necessárias. O que é? Que vos abstenhai-vos das coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue, da carne sufocada e da fornicação. Claro que quando ele fala aqui do sangue, ele está se referindo ao sangue de animais, né? Claro que ele não está se referindo ao sangue humano, em primeiro lugar, porque ele não tinha nem noção em querer comer sangue humano, não tinha nem possibilidade. Hoje, o grupo religioso denominado Testemunhas de Jeová, de uma organização religiosa denominada Sociedade Torre de Vigia, de Bíblias e Tratados, também chamada de Organização do Novo Mundo, elas citam esse versículo aqui em Atos, e é bom que você saiba, capítulo 15, versículo de número 29, 28 e 29 também, né? Elas citam para proibir a transfusão de sangue. Mas acontece que a transfusão de sangue foi inventada só depois da Segunda Guerra Mundial. Então não tem no maior nem sentido estar proibindo uma coisa que não existia. Como assim? É uma coisa você chegar na igreja primitiva e falar, irmão, vocês não podem mais acender a luz. Mas não tem eletricidade. Como que eu vou falar de uma coisa que não existe? Então não tem o menor sentido. Eles estão falando de coisas que existiam naquele momento. Que coisa que ele está proibindo? Que afetava a moral judaica? Participar de festas idolátricas. Por isso que ele fala, abstenhai-vos das coisas sacrificadas aos ídolos. Não pode. Segundo, do sangue, porque os gentios bebiam sangue. Sangue de touro. A própria festa da religião que concorreu com o cristianismo, que é a religião que veio da Pérsia, eles eles bebiam o sangue de touro. Então, você percebe que são expressões religiosas que também aceitavam a bebida do sangue de animais. Claro que ele está se referindo a sangue de animais. Os gentios comiam sangue de animais. E os judeus não. A Bíblia proíbe. Proíbe porque o sangue do animal era utilizado nos sacrifícios. Por isso que proibia. Podia comer a carne, mas não podia tomar o sangue. Porque o sangue era reservado para o sacrifício. O mitraísmo é a religião que bebia sangue. Bebia o sangue do touro sagrado. Então, e era batizado nesse sangue, inclusive. O mitraísmo, o fiel era batizado no sangue de um touro. Olha que situação. Então aqui ele fala que vos abstenhais de coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue. Claro que esse sangue aqui é sangue de animais. Em nenhum momento. Agora, Testemunha de Jeová, que é um movimento moderno, pegou isso aí como se fosse transfusão de sangue. Não pode fazer a transfusão de sangue. Não, mas o motivo não é esse. O problema das Testemunhas de Jeová é que elas estão em um beco sem saída, porque elas dogmatizaram a doutrina da alma. Elas dogmatizaram a doutrina da alma dizendo que a alma é o sangue, que o sangue é a alma. Ora, a Bíblia fala que o sangue é a alma do animal, mas não do ser humano. A alma pode ser a sede das emoções, pode ser um monte de coisa. Não dá para dogmatizar a doutrina da alma. Mas esse grupo religioso, denominado Testemunha de Jeová, dogmatizaram a doutrina da alma. Para elas, o sangue do ser humano é a alma da pessoa. Então, como que você vai aceitar a transfusão de sangue? Você vai aceitar a alma da outra pessoa em você? Esse é o problema. Por isso que elas não aceitam a transfusão de sangue. Não é simplesmente por causa desse versículo, não. Porque esse versículo não fala do sangue humano. Esse versículo está falando do sangue de animais. Porque na época, o problema era o sangue dos animais. Não havia transfusão de sangue naquela época. Eu já disse, a transfusão de sangue é da Segunda Guerra Mundial, e o primeiro grupo que não aceitou a transfusão de sangue não foi um grupo religioso, foram os nazistas. Os nazistas não aceitavam a transfusão de sangue. Às vezes um piloto alemão caía machucado, não aceitava a transfusão de sangue com medo de receber o sangue de judeu ou sangue de negros, porque eles eram racistas. Então eles preferiam morrer do que aceitar o sangue humano.
Então o primeiro grupo que não aceitou a transfusão de sangue foram os nazistas, não foi o motivo religioso. E depois vieram as Testemunhas de Jeová interpretando esse versículo dessa maneira completamente equivocada. Então não pode usar o versículo de Atos capítulo 15, versículo de número 29, que abstenhai-vos das coisas sacrificadas aos ídolos e ao sangue, como se esse sangue tivesse a ver com o sangue humano. Não tem. Nunca passou isso. E você pode estudar o povo judeu. O povo judeu nunca foi contra a transfusão de sangue. Ele sabe que o sangue que a Bíblia proíbe é o sangue de animais. Tanto é que a carne do animal podia ser comida. É o sangue que não podia. E eu pergunto para você, se pode comer carne humana? Porque então, teoricamente, a carne humana poderia ser comida. Se o assunto aqui fosse sangue humano, não pode comer o sangue, mas pode comer a carne. E pode comer carne humana? Claro que não. Isso aí escandalizou os judeus. Quando Jesus, em João capítulo 6, falou que o corpo dele era comida e o sangue dele era bebida, ele escandalizou os judeus. Leia lá o capítulo 6 do Evangelho de João. Eu vou ler para você como que ficou o povo judeu quando Jesus fez essa declaração. O Senhor Jesus fez essa declaração. Olha só, o meu corpo é comida e o meu sangue é bebida. Jesus fala aqui, né? Jesus faz essa declaração. Muito bem. Aí o que aconteceu? O capítulo 6, versículo... Vamos pegar o versículo 54. A partir do versículo 53, Jesus, pois, lhes diz: na verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Os judeus falam: mas como assim? Nós não somos canibais? Porque eles podiam comer carne de animais, não podiam comer o sangue, mas carne podia. Agora, eu falei: que é isso? Sabe o que aconteceu? A Bíblia diz aqui: muitos, pois, dos discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Olha só, isso no versículo 60. Agora, sabendo Jesus que muitos discípulos, está aqui no versículo 61, sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disseram-lhes: isto vos escandaliza? Versículo 62. Que seria, pois, se visse subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? Agora, olha o versículo 63. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são espírito e vida. Ele estava falando espiritualmente. Ele não estava falando literalmente. Até porque a carne de Jesus nem tinha sido crucificada. E ele já estava falando: quem come a minha carne, quem bebe o meu sangue. Mas ele nem tinha sido crucificado ainda. Então ele está falando de coisas espirituais. Mas os judeus interpretaram como literais. Então o assunto aqui não é carne humana. O assunto aqui é carne animal. Então o que o Concílio de Jerusalém proibiu? Proibiu coisas sacrificadas aos ídolos, o sangue de animais, obviamente, a carne sufocada, que é quando você mata o animal e mantém o sangue, carne sufocada, e a prostituição. A palavra prostituição aqui foi traduzida por fornicação, mas a palavra aqui é porneia. É uma palavra toda impureza sexual, é muito mais abrangente. Então, ele disse claramente: destas coisas fareis bem se vos guardardes, bem vos vá. Então foi isso a proibição. Não falou nada para guardar sábado, circuncisão. Isso é o que os judeus queriam lá. Mas tirou tudo isso fora. Para os gentios, só isso. Tá? E só ficar atento aí para não ter a interpretação errada, como esse grupo religioso que interpretou o sangue aqui como sendo sangue da transfusão de sangue, sendo que na época nem existia transfusão de sangue. Ninguém pensou em transfusão de sangue. Porque transfusão de sangue é uma coisa que veio depois da Segunda Guerra Mundial. Então, diversas referências ao assunto, até mesmo já na Idade Média, confirmam então essa posição
de que a igreja deveria evitar essas coisas, né? Especialmente coisas sacrificadas aos ídolos e a prostituição. Isso era o mais grave de tudo. Por quê? Porque a questão do sangue e da carne sufocada, ela ainda é uma questão de alimento. Agora, a questão de sacrifícios aos ídolos e prostituição tem a ver com moralidade. Por isso que é uma coisa mais grave, né? Então, as leis e exigências cerimoniais da lei mosaica não mais exerciam autoridade sobre a igreja, porque Jesus cumpriu tudo. Jesus, ele não cancelou a lei, ele cumpriu a lei. Então, quem aceita Jesus não precisa mais cumprir a lei, porque Jesus é o cumprimento da lei. Então, isso não exerce mais autoridade sobre a igreja cristã, não tem mais validade sobre a igreja de Jesus, porque Jesus já cumpriu tudo. Agora, nada foi declarado para deixar entendido que as 4 abstinências eram impostas como medidas necessárias para a salvação. Ele não está falando de salvação, ele está falando bem-vos-á. Por quê? Porque Paulo fala, por cada consciência você não deve comer carne sacrificada aos ídolos. Mas Paulo fala que o ídolo não é nada. Então, uma pessoa que tem capacidade de comer uma carne, mesmo se ela for sacrificada ao ídolo, se ele não tiver problema de consciência, o ídolo não é nada mesmo. Por isso que esses assuntos não estão ligados à salvação. Está ligado a uma questão de consciência, né? Porque tem gente, se comer, se descobrir que aquela carne foi sacrificada aos ídolos, ele não vai comer. Fala, não, isso aqui foi sacrificado aos demônios, não quero comer. Tá bom, Paulo fala que é isso mesmo, não deve. Agora, por outro lado, quem tem condições de discernir as coisas, não tem medo de nada, ele vai dar graças a Deus e vai comer. Por quê? Porque ele sabe que o ídolo não é nada. Então, essas abstinências, elas são abstinências que apontam para a questão ética. Por exemplo, ele vai falar, a pessoa deve ter um comportamento sexual sadio. Essa é a questão. Não deve ter como os gentios que tinham muita depravação no seu relacionamento sexual. Então, as 4 abstinências de Atos, capítulo 15, versículo 29, começa com coisas sacrificadas aos ídolos. Depois fala do sangue, que obviamente é o sangue de animais. Depois fala da carne sufocada, ou seja, a carne com sangue. Então, uma coisa está proibindo comer o sangue. E depois está proibindo também comer a carne com sangue. E da fornicação, que é a impureza sexual de um modo geral. Dessas coisas fareis bem se vos guardardes. Bem vos vá. É isso que diz o texto. Os endereçados por essa epístola foram informados. Então, somente que seriam conveniente que observassem essas orientações carinhosamente preparadas pela igreja de Jerusalém. Dessas coisas fareis bem se vos guardardes. Bem vos vá. É isso que diz. Ele não fala que se você não fizer, você não será salvo. Embora tenha um caso aqui muito sério, que é a questão da pureza sexual. Mas ele toma o cuidado em dizer dessas coisas, fareis bem se vos guardardes. É para guardar. É isso que ele fala, mas ele não coloca, se vocês não guardarem, vocês não serão salvos. Ele não usa essa expressão. Tá? O cuidado que ele tem na orientação. Finalmente, é importante citar as recomendações da igreja de Jerusalém quando Paulo chegou em Jerusalém. Então, se você ler o capítulo 21, quando Paulo chega em Jerusalém, para a igreja de Jerusalém e os judeus, esses deveriam guardar a lei, porque é a identidade deles. O judeu, o que é ser judeu? É ser circuncidado, guardar o sábado, guardar os mandamentos, as festas. Mas isso é para ser judeu. Não tem a ver mais com salvação. Tem a ver com a identidade daquele povo. Então, uma coisa é a identidade judaica. E Paulo, isso está claro. Por exemplo, Paulo chegou em Jerusalém, ele cumpriu os votos, raspou a cabeça, circuncidou Timóteo, porque Timóteo era filho de mãe judia. Então, quem é judeu, fique naquilo que foi chamado. Já no caso dos judeus, eles estavam livres. Então, vamos ver a questão aqui no capítulo 21 de Atos.
porque isso fica claro. Atos capítulo 21, versículo 21 até o 24, olha só o que diz. E já acerca de ti foram informados de que ensinas tanto os judeus, são judeus de Jerusalém falando para Paulo, que estão entre os gentios, a apartarem-se de Moisés, dizendo que não devem circuncidar os filhos, nem andar segundo o costume da lei. Que faremos, pois? Em todo o caso, é necessário que a multidão se ajunte, porque terão ouvido que já está vindo. Faze, pois, isto que te dizemos. Temos 4 varões que fizeram voto. Toma estes contigo e santifique-te com eles. E faze por eles os gestos, ou melhor, os gastos, para que raspem a cabeça, e todos ficarão sabendo que nada há daquilo de que foram informados acerca de ti. Porque tinha judeu dizendo que Paulo jogava os judeus contra a lei. Claro que não, os judeus não. Para os judeus, Paulo deixou claro, se você é judeu, fique naquilo que você foi chamado. Mas os judeus tinham alguns dizendo que Paulo estava ensinando os judeus a não obedecer à lei mosaica, que era a identidade do povo de Deus. Não. Paulo ensinava os judeus a seguirem o seu judaísmo, mas Paulo ensinava os gentios que não precisavam seguir a lei, né? Então ele fala, mas que também tu mesmo andas guardando a lei, porque Paulo é judeu. Agora olha o versículo 25, todavia, quanto aos que creram dos gentios, já nós havíamos escrito e achado por bem que nada disto observem, mas que só se guardem do que se sacrifica aos ídolos, e do sangue, e do sufocado, e da prostituição. É a mesma fala do resultado do concílio de Jerusalém. O judeu continue sendo judeu, obedecendo a lei judaica. O gentio não. O gentio não precisa. É isso que diz o versículo de número 26. Capítulo 21, versículo 26. Por isso que é estranho hoje pessoas pedindo para nós guardarmos sábado, tocar o shofar na igreja. Eu não sou judeu. Por que eu vou fazer isso? O judeu pode fazer, mas eu não. Agora você vem querer que eu guarde o sábado? Eu não sou judeu. Por que você quer que eu guarde o sábado? Não, porque o sábado é estatuto perpétuo. Não, é estatuto perpétuo para Israel, não para nós. Porque também não comer gordura é estatuto perpétuo. Mas isso é para Israel, não é para mim. Também lavar os pés é estatuto perpétuo. Mas é claro que é para Israel, né? Circuncidar também é estatuto perpétuo. Tudo é estatuto perpétuo. Agora você vem falar que só o sábado é estatuto perpétuo? Não, senhor. Circuncidar também é estatuto perpétuo. Mas para o povo judeu. É a identidade do povo judeu. Não para os gentios. Os gentios é isso, ó. É só isso. Todavia, quanto aos que creem dos gentios, já nós havemos escrito e achado por bem que nada disto observem, mas que só se guardem do que se sacrifica aos ídolos, e do sangue, e do sufocado, e da prostituição. Não tem nada de guardar sábado, de circuncidar, isso é para o povo judeu. Tá? Então, são coisas diferentes, porque tem a ver com a identidade judaica. Aos gentios foi orientado novamente apenas as 4 abstinências. Não há imposição de nenhum costume judaico, nem da guarda de sábado, nem do kasherut, que é a comida sagrada, né? A comida pura, mas novamente apenas 4 abstinências. De novo, todavia, quanto aos que creem dos gentios, já nós havemos escrito e achado por bem que nada disto observe, não precisa observar nada de guardar sábado, de rituais, de festas, não precisa, mas que se guardem do que se sacrifica aos ídolos, do sangue, do sufocado e da prostituição. Foi isso que ele falou. Essa é a declaração. Isso é o que declara o nosso texto áureo, de Atos capítulo 15, versículo 28. Foi isso que pareceu bem ao Espírito Santo. Agora, isso é o Espírito Santo que orientou, né, irmão? Agora chega um judaizante querendo impor coisa que não tem nada a ver. Não, eu vou ficar com o que o Espírito Santo nos orientou. Ah, mas a Ellen Goodwright, que a profeta da Igreja Adventista, mas essa é a opinião dela, né, irmão? Eu vou ficar com o que o Espírito Santo ordenou. O que o Espírito Santo ordenou? Ué, o que nós estamos falando aqui.
4 orientações apenas. Então, a igreja de Jerusalém, que é a igreja judaica, e o Espírito Santo nos ordenou que, na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós quem é? A igreja de Jerusalém. Não vos impor mais encargo algum. Nada de guarda de sábado, circuncisão, guarda de festas, nada disso. Senão estas coisas necessárias. Quais coisas necessárias? Abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue de animais, da carne de animais com sangue e da impureza sexual. Esse é o comentário, então, do nosso textual. A lição é de número 13, última lição, a Assembleia de Jerusalém. Vamos para a introdução da lição. Essa lição nós estamos terminando o 3º trimestre de estudos sobre a igreja de Jerusalém. E nós aqui veremos como a igreja agiu para resolver conflitos de natureza doutrinária. É aquela briga, os judeus querem que os gentios vivam como judeus. E não é isso que o Espírito Santo quer, não é isso que o Senhor Jesus requer. Um grupo composto por fariseus que tinham convertido à fé cristã. Eles tinham se convertido, só que eles insistiam que os gentios convertidos no Senhor Jesus não seriam salvos se antes não guardasse a lei de Moisés. Circuncidar, guardar o sábado, o cacherute e as demais legislações mosaicas. No entendimento dos apóstolos, se isso fosse exigido, a salvação deixaria de ser totalmente pela graça. Então, a salvação não é pelos méritos de Jesus no Calvário, mas é pela sua capacidade de você guardar a lei. Ora, eles já estavam guardando a lei e não eram salvos. Precisou Jesus vir derramar o seu sangue para salvá-los, porque a salvação é pela fé. Então, não era aceitável o pensamento judaico daqueles fariseus. Devido, então, à dimensão da questão e à sua importância para o futuro da igreja cristã, os líderes se reuniram na cidade de Jerusalém para buscar uma solução para o problema. E Lucas, que escreveu Atos, deixa claro que a decisão tomada pela igreja, naquele momento especificamente, guiada pelo Espírito Santo, naquele momento, mas guiada pelo Espírito Santo. Isso é o que veremos então nessa lição. Qual é a palavra-chave dessa lição 13? Assembleia, que é eclesia, significa igreja. Então, primeira questão doutrinária. 1.1, relatório missionário. Bom, a questão doutrinária que se tornou o conflito, o tema principal de discussão dessa reunião de Jerusalém, está abordado em Atos capítulo 15. Você pode ler o capítulo 15 todo, porque ele dá detalhe. Os apóstolos foram levar essa questão que teve início com a igreja de Antioquia na Síria. Bom, ela começou quando Paulo e Barnabé apresentaram à igreja de Antioquia um relatório sobre sua primeira viagem missionária que ele havia realizado. Os gentios tinham aceitado o Senhor Jesus como Salvador. Nesse relatório, então eles narraram o que Deus estava fazendo entre o povo gentil e como eles aceitavam a fé. Isso está em Atos capítulo 14. O relatório deixa implícito que a salvação dos gentios ocorreu inteiramente pela graça de Deus. Não foi pelo contato da lei de Moisés. Muitos nem sabiam que era Moisés, mas ao receber o evangelho foram salvos pelo poder do Espírito Santo. Sem nenhuma exigência da lei, sem a circuncisão, e sendo que para os judeus a circuncisão era o selo da aliança. Sem circuncisão, a pessoa não fazia parte do povo de Deus. E agora, pessoas estavam aceitando a Jesus, mas não eram circuncidados. Tanto Paulo quanto Barnabé viam a ação de Deus, da graça de Deus, manifesta por meio de grandes milagres extraordinários entre o povo gentil. Eles viam isso como um sinal da aprovação, de que Deus tinha aceitado os gentios, demonstrando que nenhuma outra exigência, além da fé em Cristo, se com o seu coração credes e com sua boca confessar que Jesus ressuscitou dos mortos, será salvo. Então, portanto, a salvação é pela fé,
não vem das obras para que ninguém se glorie. É a fé na pessoa de Jesus. E Paulo vai citar isso quando ele vai falar do pai Abraão, que o pai Abraão também foi justificado pela fé. Porque Abraão não era nem circuncidado quando Deus chamou ele em Ur dos Caldeus. Abraão foi circuncidado com 99 anos. Está lá escrito no livro de Gênesis capítulo 17. Mas a primeira chamada de Abraão, ele estava em Ur dos Caldeus, não era nem circuncidado. A segunda chamada está em Gênesis capítulo 12, também não era circuncidado. Abraão deu dízimo, foi dizimista fiel, mas não era circuncidado. Gênesis 14, só foi circuncidado em Gênesis 17, com 99 anos. Então, o Abraão foi justificado pela fé, ele não era nem circuncidado. Em outras palavras, a salvação é um dom de Deus. É o amor de Deus, é que Deus ama, né? Concedido inteiramente pela sua infinita graça. 1.2, o legalismo judaizante. Então Lucas, aqui em Atos, mostra que um grupo de judaizantes se sentiu incomodado. Está escrito aqui logo em Atos capítulo 15. Olha só o que diz. Então, alguns que tinham descido da Judéia, ensinava assim os irmãos: se vós não circuncidardes, conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Olha, irmão, Paulo escreveu aqui em Gálatas, irmãos, Gálatas capítulo 5, olha só o que Paulo fala, ó. Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo vos libertou, e não torneis a meter-se debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo que se vós deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo, protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estais de Cristo, vós que vos justificais pela lei, da graça tendes caído, porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Porque em Jesus Cristo, nem o circunciso, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera por amor. Olha a exortação de Paulo. E agora veja aqui o que os irmãos estão falando. Se vocês, gentios, não circuncidares conforme o uso da lei mosaica, não poder ser salvo. Aí Paulo dá essa fala muito forte de Gálatas capítulo 5, né? Então, os relatórios dos missionários incomodaram esses irmãos judeus. Esse grupo de judeus, que eram de linha farisaica, composto então por fariseus, eles tinham se convertido à fé, que haviam vindo de Jerusalém para Antioquia. Eles se opunham ao ingresso dos gentios à igreja, porque para eles, antes da pessoa realmente ser um servo de Deus, primeiro tinha que circuncidar, ou melhor, seguir as exigências da lei. E houve um confronto entre esse grupo judaizante e os missionários Paulo e Barnabé. Então a questão tomou uma dimensão, correndo o risco até de dividir a igreja em Antioquia, o que exigiu uma resposta rápida da liderança da onde? Da igreja sede. A igreja sede estava onde? Em Jerusalém, naquele momento. Contudo, por se tratar de um tema muito complexo e de amplo alcance, a igreja de Antioquia achou mais adequado remeter a questão para a igreja central. Embora eles não tinham muito bem esse conceito, mas pela igreja mais antiga, a igreja de Jerusalém, ou seja, a igreja mãe, onde o assunto seria analisado amplamente, discutido pelos santos apóstolos que estavam ali e também pelos presbíteros, que a Bíblia também chama de ancião. Por quê? A palavra episcopos do grego pode ser traduzida em português como superintendente, presbítero ou ancião. Tanto faz, é a mesma coisa. Então, o resuminho do tópico 1, sinopse 1, a exigência da circuncisão aos gentios gerou uma série de questionamentos sobre a natureza da salvação na pessoa do Senhor Jesus. 2. Segundo tema principal da lição, o debate doutrinário.
2.1, uma questão crucial. Então, esse assunto gentílico chegou em Jerusalém para ser tratado, porque tinha judeu dizendo que eles tinham que circuncidar e obedecer à lei de Moisés. Agora Paulo, Silas, dizia não, é pela fé. Contudo, os judaizantes que ali se encontravam deixavam claro que a igreja deveria circuncidar os gentios convertidos e ordenar que eles guardassem a lei de Moisés para a salvação. É isso que diz Atos 15, capítulo 15, versículo de número 1. Mas também o versículo 5 fala isso. O 1 diz assim: então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se vós não circuncidardes, conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. E aqui, no versículo 5 diz: alguns, porém, da seita dos fariseus, que tinham crido, se levantaram, dizendo que era necessário circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Então veja só a atitude desses irmãos. No entendimento deles, então, sem a observância da lei mosaica, ninguém podia salvar-se. Agora, Pedro é o primeiro a ver a gravidade da questão. Porque Pedro também, a princípio, ele também achava que tinha que seguir a lei mosaica, mas aí Deus deu um sonho para ele. Desceu um lençol e abriu, e ali tinha animais impuros. E a voz dizia: mate e come. Daí aí Pedro falou: não, como assim? Eu não posso fazer isso. Eu sou judeu, eu sigo a lei do kasher, o kasher, que é a comida pura. Eu só como animais puros. E Deus falou: não, diga impuro que eu purifiquei. Recolheu o lençol, depois mostrou de novo. Aí a pessoa fala: não, mas é que Deus estava falando para ele pregar para os gentios. Sim, mas estava falando para ele quebrar um paradigma, que ele poderia comer sim, comida impura, na visão dele. Agora não era mais impura. Se ele pegasse aquela comida e dava-se graça a Deus, aquela comida tornava-se pura. Ele tinha que dar graças a Deus apenas. Então não é só uma questão simbólica dos gentios, era literalmente o alimento, sim. Porque aquele alimento ali ia contra a formação de Pedro. Porque Pedro não comia aquilo. Ele falou: mas pode comer, Pedro. Pode comer. Tá vendo? Então não é só uma questão simbólica, que é também, claro que se refere aos gentios, mas está falando de comida sim, porque não tem mais comida impura, porque Deus purificou. Aquilo que estava impuro, na verdade, era o cuidado de Deus com o povo de Israel. Porque o povo não cozinhava direito, né? Não tinha. Hoje, irmãos, com as tecnologias que nós temos, não tem mais esse problema. Você vê, Deus proíbe comer peixe que não tem escama. Então, peixe que nem de couro, não podia comer, porque os parasitas ficam no couro. Mas hoje, com a tecnologia para você cozinhar, assar, você mata toda a parasita. Então, o objetivo de Deus era a saúde do povo. E só colocando de maneira religiosa, é que o povo teria uma saúde, o povo seria saudável. Mas hoje não precisa mais disso, né? Graças a Deus. Você vê que Deus manda o povo lavar a mão toda hora. Isso não é saudável? Não precisa ser um princípio religioso. Isso é um princípio higiênico. Né? Então, Pedro é o primeiro a ver a gravidade da questão e percebe que ela não pode ser tratada de forma subjetiva, de qualquer jeito. A questão deveria ser tratada com objetividade, que o caso exigia, a relevância do tema, a importância do assunto. E a experiência da salvação dos gentios, lá em Cesareia, quando Pedro foi e comeu na casa de Cornélio, e já deu problema. Quando os judeus ficaram sabendo, foram acusar Pedro. Falaram: você, um judeu, comeu na casa de um circunciso, onde se viu, você pecou. Aí Pedro falou: não, mas acontece que eu estava pregando, Jesus batizou todo mundo lá com o Espírito Santo, que nem nós, no dia de Pentecostes. Aí lembrei do dito de Jesus: eu vos, na verdade, batizo com água. Aliás, João disse: na verdade, eu vos batizo com água, mas virá aquele que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E eles foram batizados, falaram língua, igual nós lá em Atos capítulo 2, no dia de Pentecostes. Falei: agora o que eu ia fazer? Aí os irmãos falaram: não, então realmente a salvação chegou para os gentios. Então a questão deveria ser tratada com muito carinho. E a experiência da salvação dos gentios
principalmente a família de Cornélio em Cesareia, ocorrida anos antes, era um parâmetro para Pedro. Então Pedro já sabia disso. Pedro já sabia. É que ele estava em Jerusalém e só estava pregando para judeus, né? Então ele estava sendo um pastor de judeus. Pedro então evoca a experiência pentecostal gentílica como prova da aceitação deles por Deus. Olha só o que ele diz, Atos capítulo 15, versículo 8. E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, dando-lhe o Espírito Santo, assim como também a nós. A pessoa foi batizada com o Espírito Santo e agora o irmão está dizendo que ele precisa se circuncidar para ser salvo? Como assim? Se ele foi batizado com o Espírito Santo, igual nós. Aí então começou o questionamento. 2.2, a experiência pentecostal na fé dos gentios. O derramamento do Espírito sobre os gentios, anos antes, em Cesareia, porque nós estamos falando agora já no capítulo 15. Isso aqui está no capítulo 10. Havia sido uma experiência objetiva, física e observável. Ele viu o Cornélio falando em outras línguas. Todos os presentes ali viram. É só você ver Atos capítulo 10, versículo 44 e 46. É similar, é simétrico o que aconteceu em Atos capítulo 2, versículo 4. A evidência que a pessoa recebeu o batismo no Espírito Santo, o revestimento do poder, é falar línguas. Pedro espera que seu argumento seja aceito da mesma forma que for aceito anos antes pelos judeus, que haviam questionado a salvação da família de Cornélio lá na Cesareia Marítima. Então convém lembrar que esse mesmo argumento de Pedro já havia sido usado pelo apóstolo Paulo por ocasião do seu debate com os crentes na Galácia. Por isso que eu li Gálatas e eu quero que você leia também. Leia a Epístola de Gálatas para você compreender melhor. Da mesma forma, ali, Paulo deixou claro que o recebimento do Espírito era um fato observável e que todos, portanto, tinham consciência de que haviam recebido. Aí você vê Gálatas, capítulo 3, versículo de número 5, porque eu li Gálatas 5 para você. Capítulo 5. Agora olha o capítulo 3, versículo 5. Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilha em vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Olha a pergunta de Paulo, porque Paulo já está questionando. Em outras palavras, a fé está anterior a qualquer tipo de obras. Essa é a questão e a discussão também agora em Atos. 3.2.3 A fundamentação profética da fé gentílica. Enquanto Pedro recorreu à experiência pentecostal como sinal da validação da fé gentílica, por outro lado, Tiago, que é o irmão do Senhor, ele vai então trabalhar uma outra perspectiva, né? Que é a perspectiva então de que ele está pregando para os gentios. Então ele sabe o que está fazendo. Então ele vai trabalhar. Inclusive Paulo teve um debate com Pedro na Galácia, né, sobre a questão da salvação dos gentios. Da mesma forma ali, Paulo deixou claro que o recebimento do Espírito era um fato então observável, conforme se lê no capítulo 3, versículo 5. Então o resuminho desse tópico 2, que é 2.3, que é a fundamentação profética da fé. Você vê então que o resumo desse segundo tópico, os apóstolos usaram experiências espirituais, fundamentos proféticos para afirmar a aceitação. É o caso de Tiago. Tiago vai falar o quê? Olha só, Tiago, diferentemente de Pedro, que vai usar a experiência pentecostal, Tiago vai usar a palavra dos profetas. Tiago diz assim: e como isto concordam as palavras dos profetas? Como está escrito: depois disto, voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído. Levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo,
para que o resto dos homens busque o Senhor, e também todos os gentios, sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, que faz todas essas coisas, que são conhecidas desde toda a eternidade. Então, pelo que julgo, que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se converteram a Deus. Então, diferentemente de Pedro, que Pedro usa a experiência pentecostal, Tiago vai usar a palavra profética. Tá? Então, os apóstolos usaram experiências espirituais e fundamentos proféticos para afirmar a aceitação dos gentios. E o último tema é o tópico 3, a deidade da Assembleia, aliás, a decisão da Assembleia de Jerusalém. 3.1, o Espírito Santo na Assembleia. Então é digno de nota o papel atribuído à pessoa do Espírito Santo. A pessoa do Espírito Santo foi fundamental na tomada das decisões. Por isso que eles falam, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Então o Espírito Santo não era apenas visto como uma doutrina da igreja, mas ele era uma pessoa, o Consolador que atuava. Ele tinha participação ativa na igreja, como deve ser hoje. A pessoa do Espírito Santo tem que ter a participação ativa. Deixa eu te contar uma coisa, uma experiência pessoal minha. Muitas vezes eu preparo o culto de terça-feira na nossa igreja, sou eu que ministro, né? O pastor da igreja que ministra. E toda terça-feira eu oro, preparo o texto. Mas muitas vezes eu chego na igreja e a hora que eu estou orando antes de começar o culto, muda tudo. Eu prego outra coisa. Aconteceu terça-feira mesmo, essa terça-feira que passou, eu tinha preparado um assunto, eu ia falar sobre José no Egito. Só que eu cheguei lá na igreja orando, já no primeiro hino cantado que falou sobre o Rei da Glória, Jesus, nosso sacerdote, aí eu acabei pregando sobre o Salmo de número 110. Jurou o Senhor, não se arrependerá, tu és sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Mudou completamente o assunto, porque é o Espírito Santo que dirige a igreja e nós temos que ser sensíveis à voz do Espírito Santo. Muitas vezes eu cheguei num local para pregar sobre um tema preparado, era o tema do congresso, mudou completamente, porque nós precisamos ser dirigidos pelo Espírito Santo. Não é você, não é o que você pensa, é Deus que conhece a necessidade da igreja. Então o versículo 32 diz, e nós somos testemunhas acerca dessas palavras, nós e o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. 3.2, a orientação do Espírito Santo na Assembleia. Então o texto de Atos, capítulo 15, versículo 28, não nos diz como era feita a orientação do Espírito Santo na primeira igreja. Contudo, a observação feita por Lucas de que Judas e Silas eram profetas. Então é possível que Deus tenha usado eles e que eles fizeram parte da comissão que levou a carta com a decisão tomada pela Assembleia de Jerusalém. Bom, pelo menos isso infere que o Espírito Santo se manifestava na igreja por meio dos dons do Espírito Santo. Porque isso você vê também na igreja de Antioquia, em Atos capítulo 13, versículos 1 a 4. Isso explica porque como as coisas funcionavam na igreja. É muito importante você ter os dons espirituais na igreja. Esse era o padrão da igreja primitiva. E deve ser também o padrão da igreja hoje. Então a igreja tem que buscar os dons espirituais, que estão disponíveis, para que o Espírito Santo possa operar através desses dons. E 3.3, o parecer final da Assembleia. Qual foi o resultado dessa Assembleia? Depois dos intensos debates, deve ter tido muito debate ali, porque tinha muitos irmãos judeus sinceros, que estavam preocupados, achando que a circuncisão era o selo da fé. Portanto, eles tinham que ser observados. Eram irmãos sinceros, mas sinceramente errados. Eles estavam errados. A Assembleia foi de que os gentios deveriam se abster das coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue de animais, da carne sufocada de animais e da fornicação. Olha outra coisa importante aqui. A coisa sacrificada, sabe o que era? Animais, que eram sacrificados aos ídolos. E ele pede para você não participar disso. Você sabe que aquilo foi oferecido para demônios. Então o assunto aqui basicamente está falando de alimento.
carnes oferecidas aos ídolos, sangue de animais e carne de animais. Basicamente são 3 elementos simétricos. E depois a questão da sexualidade, a impureza sexual, que estava ligada também aos cultos de Afrodite ou aos cultos que bebia muito vinho de Dionísio. Então fica óbvio que a igreja procurou resolver a questão mantendo-se rigorosamente fiel à doutrina da salvação pela graça de Deus, a justificação pela fé e não pelas obras, isto é, sem os elementos do legalismo judaico, mas evitando os extremos de rejeitar os irmãos judeus que também compartilhavam a mesma fé. Então, a pessoa nasceu judia, vai ter um filho, quer manter dentro do critério como judeu, circuncida ele ao 8º dia, não tem problema. Você é judeu, quer guardar o sábado? Tudo bem, guarda o sábado, como uma identidade étnica. Agora, não pode impor isso para a fé. A fé independe disso, a fé é pela graça. Então, tanto o judeu que guarda esses elementos, que o faz judeu no seu judaísmo, como o gentil, seja brasileiro, ou russo, ou norte-americano, é a fé que salva, não são essas coisas. É pela fé que nós somos salvos. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Então o legalismo deveria ser rejeitado. Os crentes judeus, não. Os crentes judeus são judeus. Segue a sua cultura, a sua lei. Aliás, muita coisa que fala que é estatuto perpétuo é para Israel, não são para os outros. Assim, ficou demonstrado que os gentios eram salvos pela graça, mas deveriam impor alguns limites à sua liberdade cristã, a fim de que o convívio com seus irmãos judeus não fosse conflituoso. Então, foi uma maneira que o Espírito Santo nos orientou para manter a unidade da igreja. Lembrando que nesse momento a igreja judaica ainda é maior em número do que a igreja gentílica. Sinopse 3, ou resuminho do tópico 3, guiada pelo Espírito Santo, pela pessoa do Espírito Santo Consolador, a igreja decidiu preservar a graça e promover a comunhão entre judeus e gentios convertidos. Paulo fala em Coríntios, existem 3 povos sobre a terra, gentios, judeus, gentios e igreja. A igreja é formada de judeus e gentios, respeitando então a cultura de cada um deles. Considerações finais. A igreja sempre será desafiada a enfrentar os problemas que surgem no meio do caminho. É natural. Existem cada dia novos desafios. No capítulo 6 de Atos, por exemplo, ainda nesse trimestre, nós estudamos como que a igreja resolveu o conflito quando as mulheres judias da diáspora de cultura grega se sentiram desconsideradas na igreja primitiva. Então precisou a igreja dar uma resposta. Qual foi a resposta? Separação de 7 diáconos. Aqui o problema foi de natureza doutrinária, ali foi de natureza social, mas aqui foi de natureza doutrinária. Uma questão melindrosa que requeria habilidade, humildade, amor, vida de piedade, de sensibilidade espiritual da liderança, para que isso fosse resolvido. Graças ao parecer de uma liderança sábia, de uma liderança dirigida pelo Espírito Santo, a igreja tomou a decisão certa. E quem tomou essa decisão final é Tiago, irmão do Senhor Jesus. Tiago foi pastor de Jerusalém, foi o primeiro pastor de Jerusalém. E até Pedro respeitava Tiago. E ali, com essa decisão, como Tiago tomando essa decisão, fica claro que ele era o pastor da igreja de Jerusalém. E ele tomou a decisão certa porque ele foi orientado pelo Espírito Santo. Então a unidade da igreja foi preservada entre judeus e gentios e o Senhor foi glorificado. Graças a Deus pelo estudo desse trimestre, desse mês de julho, agosto e setembro. Se nós encerramos esse trimestre nos preparando para o próximo trimestre. E o que nós vamos estudar no próximo trimestre? Próximo trimestre, nós vamos estudar o homem. E a primeira lição
fala do corpo, alma e espírito. É dia 5 de outubro, é a primeira lição do 4º trimestre. O que vai dizer o 4º trimestre? O que é o 4º trimestre? Outubro, novembro e dezembro. É o 4º trimestre. E nós vamos estudar sobre o homem, antropologia. E a primeira lição vai estudar o homem tricotômico. Ou seja, o homem tem corpo, alma e espírito. E nós estudaremos sobre esse assunto. Uma vez mais, eu quero lembrá-lo do nosso livro, né? O livro está agora também disponível pelo Mercado Livre. Claro que fica um pouquinho mais caro, porque tem as despesas, né? Nós temos as despesas desse livro. Então, se você comprar na Esteadec diretamente, você vai pagar R$50. Se você for comprar pelo Mercado Livre, tem o frete. Pelo Mercado Livre, tem o frete. Tem uma diferença de preço. Mas você pode adquirir esses livros. Eles podem ser bênçãos para a sua vida. Esse livro é a história do povo judeu. Muito assunto que tem aqui que vai te ajudar. Esse aqui é sobre a cidade de Jerusalém. Por que ela é uma cidade santa? E eu trabalho desde o judaísmo até o pentecostalismo. E esse livro vai falar sobre a geografia bíblica. Os primeiros 8 capítulos falam sobre a geografia histórica e os demais capítulos sobre a geografia física. Então eu convido você também para adquirir essas obras. Vai ser muito bom para o seu crescimento. E eu quero pedir para você se inscrever no nosso canal. Ativa o sininho aí das notificações para você ser avisado dos próximos vídeos. Toda segunda-feira às 19 horas, nós colocamos uma nova aula para você. Então eu peço para você curtir. Se você ainda não curtiu, curte aí, deixa o seu comentário também. Se ficou alguma dúvida, se você não entendeu direito, porque às vezes eu posso ter citado alguma coisa que você não tem o contexto e pode ter uma outra compreensão. Então você pode escrever, tá? E compartilhe também. Se esse vídeo trouxe algum aprendizado para você, se trouxe algum impacto para o seu crescimento, deixa lá uma mensagem e compartilhe o vídeo. Vamos enviar para amigos, para os irmãos da igreja, coloca lá no grupo de WhatsApp, tá? Vamos levar a palavra de Deus no máximo. Se você tiver algum conhecido que mora fora do país, pessoas de outras denominações que não têm a escola bíblica, envia para elas. E você pode me falar também de qual cidade você está me assistindo. Põe lá, estou aqui, né? Outro dia eu vi uma pessoa lá da Itália. Põe lá, de Milão, Itália, né? Então, compartilhe, escreva. Vamos também criar um canal de diálogo. Mas eu peço para você continuar orando por esse trabalho. Que Deus continue abençoando a sua vida. Parabéns pelo trimestre, pelo 3º trimestre. E vamos juntos crescer na graça e no conhecimento nesse 4º trimestre. Que Deus continue abençoando a sua vida. Fique na paz do Senhor.